Em tempos de quarentena, nós da Coordenação de História do Brasil, do PVS, Pré-Vestibular Solidário da UFCG, trazemos para você, aluno, dentro do nosso roteiro de estudo, a temática Saúde, Doenças e Morte no Brasil Colônia. O novo mundo das enfermidades é como pode-se chamar a mescla ocasionada pela união microbiana proporcionada pelo convívio das três raças, a negra, a nativa-americana ou ameríndia e a branca. Agora temos a questão do primeiro impacto devastador para as populações nativo-americanas. O primeiro impacto mais grave sobre as populações em relação à contração de doenças no contexto colonial pode ser apontado aos nativos que aqui já se encontravam antes do contato com os europeus, os quais vieram a contrair dos povos europeus doenças de que careciam de defesas biológicas, ou seja, não possuíam de anticorpos, a exemplo da peste negra e a cólera, vários seus tipos, que não eram doenças comuns dentro do contexto, dentro do convívio, no meio ambiente dos nativos, o que proporcionou que eles fossem muito mais suscetíveis aos seus sintomas e a perecer por essas doenças. E para agravar ainda mais essa situação que já parece bastante aflitiva e realmente o era, ainda temos a situação seguinte: a medicina, as ciências médicas deste período, elas não tinham aportes que as ajudassem a suprir a necessidade para a cura, para o tratamento dessas doenças e suas várias formas de contato entre povos de biodiversidades tão contrastantes. E o que é que acontecia? As pessoas adoeciam e morriam em suas casas ou instituições filantrópicas ou simplesmente ao léu, como morrem os animais, justamente por esse déficit apresentado nos tratamentos médicos da época. Entramos agora no tópico a relação com as doenças. E nesse tópico, a partir de então, vamos focar nas formas com as quais os povos nativos da América, os europeus, sendo em sua maioria portugueses, e os africanos, de uma forma mais generalizada, eles lidavam, eles se relacionavam ou eles procuravam tratar e curar as suas doenças. Pois bem, vamos ao tópico dos nativos, no caso os ameríndios, os povos nativo-americanos, os aborígenes. Diferentemente do que comumente pode-se pensar, do que tradicionalmente se pensa acerca dos nativos aqui das terras da América Portuguesa, atual Brasil, eles não eram um povo de cultura homogênea. Eles não eram exatamente um povo único. Eles eram vários grupos, várias ramificações dentro de um vasto território que possibilitava sim essa diversidade também na forma como eles lidavam com o ambiente, como eles lidavam com situações de desgaste físico e também de relação com as plantas e tudo mais. E a misticidade também entra dentro dessa questão. Um conceito muito comum que é empregado dentro da lógica da medicina é a questão da farmacopeia. A farmacopeia ela é a constituição de medicamentos, de produtos que são utilizados como medicamentosos para tratamento de certas doenças. E dentro dessa farmacopeia, considerando a extensão territorial do Brasil, levamos em conta as formas diversas com que esses grupos espalhados por todo esse território tinham de tratar doenças, de curar doenças. Personagem que se encontra aí como
digamos, detentor de sabedoria de como lidar com essas plantas medicinais e também rituais, como veremos um pouco mais à frente, está relacionado à figura dos pajés. Os pajés, eles eram esses guardiões das receitas mágicas e dos feitiços, porque não eram apenas as plantas, segundo a cosmovisão, lógico, dos nativos americanos. Era também uma relação mágica, uma relação de seres místicos com os seres místicos. E esses pajés, eles tinham esse trato, eles eram um canal entre o espiritual e o terreno. Embora podemos constatar que esses povos eles tinham suas adversidades, eles também tinham pontos em comuns. Entre eles, nós podemos destacar a forma muito peculiar com que geralmente eles lidavam com as doenças. E um importante fato que podemos destacar, uma importante característica, melhor dizendo, seria a relação da mística, já citada em relação ao uso das plantas medicinais, mas também a sua relação com a música. A música ela era um canal também de contato com as entidades que traziam saúde. A música, a dança, a forma como eles se expressavam corporalmente e musicalmente, ela trazia para os pajés, através da sonoridade, novamente, repito, segundo a cosmovisão de muitas comunidades indígenas, tribos indígenas, elas traziam as, podemos dizer de uma forma mais simplificada, as palavras, as dicas das entidades, das suas entidades, de como seria o tratamento de determinadas doenças, determinadas enfermidades, determinadas moléstias. E ainda dentro desse contexto que muito se parece com uma festa, uma festividade, nós temos a presença de bebidas de teor alcoólico, como é conhecido o cauim, que é uma bebida fermentada, alcoólica, como eu já disse, à base de mandioca e milho, ou talvez só mandioca, ou talvez só milho. E essa bebida, ela também se fazia presente dentro dos rituais de cura, de tratamento de doenças e enfermidades que por vezes eram atreladas à concepção de doenças do espírito. Por isso que entra a questão dos feitiços, como eu falei antes. Os feitiços eles poderiam ser usados tanto para o bem, que seria a cura dentro desses rituais, como para o mal. Ou seja, a figura do pajé ele era uma figura muito importante dentro desse contexto das tribos, porque ele era um protetor, ao mesmo tempo ele era um, uma figura perigosa para os seus inimigos, logicamente, e para quem o fizesse algum mal ou afetasse a ordem da sua tribo. Cabe salientar que houveram muitas culturas aborígenes, casos de canibalismo, como também de rituais que envolviam antropofagia. Estes eram geralmente relacionados a rituais de oferta e transmissão de aptidões físicas, e por isso, de certa forma, se enquadram também nessa lógica da saúde, os corpos saudáveis. Os europeus, destaque para os jesuítas no trato de doenças. A chegada dos europeus, ela é permeada por toda uma lógica salvacionista. O que seria isso? Dentro do contexto da máquina de colonização, de descoberta de novos territórios, a igreja sempre esteve muito presente, tanto no avanço espanhol quanto no avanço português. E no caso português, que é nosso específico aqui, ele sempre teve essa ideia de propagar a fé cristã, de salvar a alma, ou seja, é uma forma de cura. O destaque que é dado para os jesuítas aqui
e referenciada à Companhia de Jesus, ela é dada pelo seguinte: a lógica que os jesuítas utilizaram, ela é muito peculiar, porque diferentemente das primeiras relações que os portugueses, assim digamos, os portugueses simplórios, o povo que veio para começar a apropriar-se da terra, a fazer a exploração, os jesuítas, eles tiveram o tato, digamos assim, de estudar as plantas medicinais da região, ter contato com as línguas e, logicamente, através da língua que eles conseguiram poder fazer essa catalogação de plantas que eram medicinais, plantas que serviam para determinadas doenças, para determinados tratamentos que eram de coisas específicas da América Portuguesa, daqui dessa orla que já tinha o contato. Lembrando novamente que o contato ele não se dá por todo o continente, por toda a vastidão de terras que hoje constitui o Brasil de uma forma rápida, foi uma coisa gradativa, ou seja, estamos falando ali da faixa litorânea e no máximo alguns sertões, que era conhecido os sertões de dentro. De uma forma bem sucinta, outros pontos importantes da presença dos jesuítas nesse contexto dos tratamentos e da prevenção das mortes, encontra-se a fundação de Santas Casas da Misericórdia, que eram locais onde as pessoas eram, digamos, deixadas para o tratamento. Dentro do contexto em que os jesuítas já se encontram na colônia, nós temos a atuação deles enquanto médicos, enquanto físicos, sangradores e cirurgiões, como é o caso de José da Anchieta e João Gonçalves. Nesse período, vamos ter epidemias como a epidemia da malária, do sarampo, da febre amarela e da varíola, cada qual, de certa forma, proveniente de alguma dessas três culturas, dessas três etnias, desses três povos, os nativos, novamente falando, os africanos e os europeus. Outro importante personagem é o Inácio de Loyola, que traz para dentro desse contexto a criação de enfermarias nas aldeias. E isso é fundamental para livrar vários nativos de doenças que eles desconheciam a forma de tratamento. E se torna assim uma característica muito importante desse período de contato dos jesuítas, que posteriormente seriam expulsos e dariam espaço para uma série de agravamentos dentro da colônia. Em meados do século XVI, com o início efetivo da exploração das terras na América Portuguesa e a consequente utilização de mão de obra africana através da escravização, também as moléstias naturais dos territórios e dos povos de onde estes provinham começam a se fazer presente nas terras brasílicas. Estas populações, elas também vão enfrentar com uma série de dificuldades considerando que eles eram pensados enquanto ferramentas, enquanto mecanismos de trabalho, eles são transportados do seu território, do seu continente africano, de sua terra, de uma forma muito insalubre, dentro de embarcações em que se encontravam em meio a ratos, também se encontravam em meio a umidade que favorecia a proliferação das doenças, e estes encontram posteriormente, quando chegavam ao território brasileiro, no caso o Brasil colônia, quando eles chegavam a esse território, eles ainda encontrariam doenças provenientes dos europeus e, vale salientar, lógico, as doenças que já eram naturais do território da colônia. No caso, as doenças que eram naturais do território tropical. Os africanos. Os africanos, eles também tinham a peculiaridade de advirem de locais, de várias localidades do continente africano. Eles tinham culturas diversas, eles tinham
formas de lidar com o ambiente também diversas e por vezes eles eram até inimigos históricos. Os africanos eles tinham a figura curativa através dos curandeiros. Eles eram as personalidades que eram dotadas dessa capacidade também mística e também empírica de lidar com as plantas medicinais, com as enfermidades e doenças várias. Como já foi dito anteriormente, uma das principais adversidades que atentavam contra a saúde dos africanos que seriam escravizados era a questão da travessia do Atlântico. Eles vinham geralmente da costa oeste do continente, trazidos de todo o interior do continente, de vários locais, e eram transportados nas caravelas e daquela forma insalubre, como já foi falado. E posteriormente, eles ainda tinham que lidar com dois outros quesitos, que era a escravização e a vida nas senzalas. A escravização por si só, ela já é um atentado suficientemente notável contra a saúde, contra o bem-estar físico. Toda a sorte de tratamentos dos mais deploráveis, os quais queiram pesquisar, e também dentro da senzala eles tinham uma forma de vida muito precária. Por muitas vezes a alimentação não era das melhores, na verdade, na maioria dos casos. Pouquíssimos casos em que havia uma alimentação não seria dentro do contexto da senzala, seria na casa grande, seria para as amas de leite e outros. Mas dentro do contexto da senzala, eram tratamentos realmente excruciantes, castigos e trabalho forçado durante um longo período do dia e das suas vidas. Família real e a vinda para o Brasil. Alterações na estrutura social e na organização da saúde. A epidemia do sarampo, que já foi citada aqui anteriormente, isso já por volta do século XVIII, ela causa uma série de crises demográficas na colônia. E algumas das consequências da epidemia, elas são voltadas, aliás, para o caráter econômico dessa baixa na população, geralmente e principalmente a parte trabalhadora, a parte que pegava no batente, que batalhava e estava nos canaviais e nos centros de comércio do café e outros. A família real ela entra no contexto pelo seguinte, e eles adotam uma série de medidas, que entre elas podemos destacar três. A estrutura sanitária mínima, no caso, que é justamente a construção de uma rede sanitária mais eficiente, porque do que aqui havia, já que não havia nenhuma dentro da capital, que já era o Rio de Janeiro. 2. O controle e observação das doenças e dos doentes. Essas medidas elas geralmente visavam é, prevenir a forma como o comércio ia reagir a determinadas ondas de doenças de forma que não afetassem tanto. E terceiro tópico é a criação do Colégio Médico Cirúrgico em Salvador e da Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, que visam a formação, lógico, de profissionais da saúde que possam suprir essa necessidade de tratamento e de cura de doenças. E por fim, gostaria de trazer algumas técnicas que foram utilizadas no tratamento ao longo desse período que compreende o Brasil colônia, considerando que após a vinda da família real
ao território brasileiro, vamos adentrar na questão do Império. Alguns desses tratamentos, entre eles, vamos destacar alguns de forma bastante pontual, que seria a questão da quarentena, que é uma prática comum às três culturas que estão dentro do contexto da colônia, da formação do Brasil como um todo, ou seja, tanto os nativos ameríndios quanto os europeus e os africanos, eles adotavam essa prática, ou seja, o isolamento do corpo doente ou dos não doentes, se afastando assim da enfermidade, como forma de não contraí-la. Havia a sangria também, que era muito comum e era até uma prática medicinal bem alta ali por volta do século XVI e era adotada principalmente pelos médicos ou sangradores europeus, que consistia basicamente na retirada do sangue do local que estava com a enfermidade. Muitas vezes era utilizado os sanguessugas para fazer esse tipo de trabalho. A extirpação, ela é outra forma de tratamento que era adotada também e era advinda da cultura europeia, basicamente da medieval, e ainda era utilizada no contexto da Idade Moderna, no caso ali do período da colônia no Brasil, que é justamente a retirada da parte que está variada pela doença, como forma de não se espalhar, de prevenir que se espalhe pelo restante do corpo. A dança ritualística, como já foi citado também, ela é mais da cultura dos povos ameríndios e africanos. E ela constitui todas aquelas características já citadas anteriormente. E também a aplicação de ungüentos à base de plantas medicinais. E esta também pode ser dotada como comum às três culturas. E com isso eu encerro essa pequena aula. Espero que tenha sido proveitosa e até a próxima.